E aí, pessoal, tranquilo? Viram a aula com a professora Deise? Agora nós vamos fazer o resumo bem tranquilinho. Falou aí um pouquinho sobre mais alguns equipamentos, né, que são utilizados com os conteúdos aí que nós vimos, né, de eletromagnetismo. Então, vamos fazer o resumo? Vamos lá, começar? Então, resumo da aula 44, Indução Eletromagnética, parte 3. Aqui nós falamos do dínamo. Para quem é mais novo, aí não aparece tanto, né, esse equipamento em si, mas antes, como já foi falado, era usado em bicicletas, pequenininho, não esse aqui que é imenso, mas foi um dos primeiros. Mas até hoje ainda é possível você até encontrar na internet. Dínamo, que tem um farolzinho que você pode usar em bicicleta. Só que agora tem os equipamentos, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Hoje em dia você pode até usar, sei lá, por curiosidade, vou morar numa fazenda, pode ter o risco lá de não ter como carregar a bateria de um farol que eu quero comprar para a bicicleta ali. Então, você pode usar um dínamo. Você coloca só o movimento da bicicleta, você vai conseguir ter luz ali e andar à noite, né, se for necessário, beleza? Então, vamos lá? Continuando aí, um dínamo bem grande, né? Estas máquinas elétricas, dínamo, é um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica, como eu falei, né, em elétrica, através de indução eletromagnética. É constituído por um ímã e uma bobina. Então aqui, o primeiro, né, como vocês viram, quase tudo que foi inventado antes era bem grande. Hoje em dia, a compactação, até a nanotecnologia, reduziu o tamanho de tudo. Aqui o dínamo em si, que você pode até estar utilizando aí, como eu falei, em uma bicicleta, né? Tem toda a constituição dele, as camadas, as bobinas, o indutor ali, as escovas, toda a estrutura até chegar lá no farol, essa corrente que é gerada para acender. Aqui na realidade é o que nós já vimos, né? Uma hidrelétrica. Aqui você utiliza a energia da queda de água, lógico, a energia aí é uma água fria normal, só está passando, para girar esse rotor aí, e ele vai fazer o quê? Ter um ímã bem grande, e ele vai gerar a corrente alternada, né? Que vai chegar até sua casa. Então aí um exemplo. Corrente de Foucault, quando o fluxo magnético varia através de uma superfície sólida, e não apenas delimitada por um condutor, como foi visto em indução eletromagnética. A criação de uma corrente induzida sobre ele, como se toda a superfície fosse composta por uma combinação de espiras muito finas e justapostas. Então, gente, agora vocês vão lá, pessoal, dá uma olhadinha aqui, vocês vão lá, vão fazer as atividades, estão vendo aí que são atividades mais voltadas para ter curiosidade, conhecimento, dá uma olhada, né, em novas tecnologias aí, quem sabe, né, sai daí um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, ou, como a gente fala, né, os alunos da NASA, né, pode ir até para a NASA aí. Então vão lá, façam as atividades, leiam com cuidado que sai tudo certinho, já voltamos corrigindo. Então, pessoal, fizeram aí? Então, vamos fazer a correção, né? Bem light, bem tranquilo, vamos começar? Então, aí, primeira questão. FGV São Paulo adaptada. Assim como a Praça Abner Afonso, Orla da Lagoa receberá termômetro e relógio digital. Então, tá aqui o termômetro acusando a temperatura, né? E o relógio também aparece alternando aí. A Prefeitura de Patos de Minas, atendendo a uma demanda antiga das pessoas que frequentam e fazem caminhada na orla da Lagoa Grande, vai instalar através da concessionária de publicidade em espaços públicos a empresa P-Stock Estruturas Metálicas Limitada. Um termômetro digital, como está mostrando ali, no local. Um totem com termômetro e relógio digital já foi instalado pela empresa na Praça Abner Afonso. Então, aí mostrando a estrutura, né? Lógico que tem a questão
do patrocínio, rola algumas coisas aí para colocar o relógio, né? Grandes relógios, que também indicam a temperatura, compõem a paisagem metropolitana, como da reportagem. Neles, cada dígito apresentado é formado pela combinação de 7 plaquetas móveis. Ao observar um desses relógios, uma pessoa constata que cada plaqueta está próxima de um eletroímã, mas não consegue descobrir qual seria o elemento X presente em uma plaqueta para que essa pudesse ser armada ou desarmada por ação magnética. Então, o que acontece? Gente, olha só, se tem um mecanismo e está ali, ó, eu posso movimentá-lo, eu posso fazer ele mudar a posição, então você pode fazer letras e números. Então, tem relógio bem antigo que ele girava umas plaquinhas, né? Ele era elétrico e ia girando umas plaquinhas também, só que ali era o movimento, né? Aí ele está falando que tem algum sistema magnético que faz com que essas plaquinhas se movam, né? Então, vamos continuar lá. Então, observando aí, pensando nas possíveis configurações para que, na inexistência de molas, uma plaqueta arme ou desarme adequadamente, essa pessoa imaginou que o elemento X pudesse ser. Então, vamos lá. Um corpo feito de um material ferromagnético, quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado, e quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é desarmado. Então, ele está falando que a corrente indo arma e voltando desarma. Um ímã permanente, está falando que tem que ter, em vez de ser um material ferromagnético, é um ímã permanente, com seu polo norte, ímã permanente, voltado para o eletroímã. Quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada, quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado. Quando a corrente inverte B para A, o mecanismo é desarmado. Então, primeiro ferromagnético e segundo ele fala que é um ímã permanente. Terceiro, um ímã permanente com seu polo norte voltado para o eletroímã. Quando a plaqueta está em pé, como no caso aqui, como no momento em que está armada, quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é armado. Já mudou. Ele está dizendo que arma quando é de B para A. E quando inverte de A para B, ele desarma. Outra bobina idêntica e montada na mesma posição em que se encontra a primeira, no caso, né, quando a plaqueta está em pé, como no momento em que a plaqueta está armada, tendo seu terminal A unido ao terminal A da bobina do eletroímã, e seu terminal B unido no terminal B da bobina do eletroímã. Quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é armado. Quando flui ao contrário, ele é desarmado. Para A, né? O mecanismo é desarmado. Das suposições levantadas por essa pessoa, está correto ou indicado em qual delas? Então, aí, você tem que... Deixa eu voltar 40, 38. Voltar mais um. Aqui. Então, ele fala que tem essas plaquetinhas montadas, né? Então, para saber como vai movimentar, então, dentre essas opções, a única que vai estar correta aí é a 3. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Um ímã permanente com seu polo norte voltado para o eletroímã. Quando a plaqueta está em pé, como no momento em que está armada, né? Quando a corrente elétrica flui de B para A, o mecanismo é armado, e quando a corrente elétrica flui de A para B, o mecanismo é desarmado. Então, aí é utilizado um ímã permanente com seu polo norte voltado para o eletroímã. Lembrando, né, que esse eletroímã aí, pessoal, eletroímã é um ímã que ele cria um campo magnético, acaba atraindo, né, outros ímãs ou repelindo, né, sendo o mesmo polo ou polos opostos e atraindo ferro. Então, você coloca um ímã aqui e você pode mudar os polos e consegue movimentar aí essa questão da plaqueta. Então,
consegue modificar aí o movimento delas, né? Então, vamos continuar lá. Então, é a primeira. Vamos para a nossa segunda questão. A figura abaixo apresenta um gerador elétrico de corrente alternada, girando-se a espira colocada entre os polos do ímã. Lógico, aí está aqui, ó, norte e sul. Então, o campo está de norte descendo para sul, né? Nela é induzida uma corrente elétrica nessa espira aqui, ó. Com relação a esse procedimento, considere as alternativas. Primeiro, o polo norte do ímã deve ficar necessariamente na parte superior e o polo sul na inferior para que a intensidade da corrente seja grande? Será que tem a ver eu ter que deixar o ímã norte ou sul aí, esse campo sendo uniforme? Será que vai influenciar ele estar embaixo ou em cima? 2. A corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira. Então, aí o que acontece? Você tem que girar essa espira. Quando você faz o giro, então você está mudando, porque ela vai passar, o campo magnético continua constante. Então, pessoal, olha só, é como se você pensasse assim, o campo magnético está de cima para baixo, nesse caso, né? E ali a bobina está, a espira está girando, porque se ela ficar parada não vai acontecer nada. Senão teria que movimentar os ímãs. Então, como ela está girando, está modificando ali o fluxo. Então, tem hora que passa menos linhas, mais linhas, tem hora que está paralelo ao campo magnético. Então, a espira que vai girar. Então, ela que vai modificar o fluxo magnético, tá bom? Então, vamos continuar lá. Então, a segunda fala isso, né? A corrente elétrica aparece porque varia o fluxo magnético na espira. E 3, a intensidade da corrente elétrica independe da rapidez com que a espira é girada. Então, será que isso vai influenciar? Então, pessoal, olha só. Você pensa aí numa situação. Se você tem a espira, você girar devagar, até a questão da barra, né? A questão da barra tem aquelas equações que envolvem a velocidade dela. Então, se você pensar, eu girar devagar, eu vou ter uma certa velocidade daquelas cargas ali sofrendo a ação desse campo. Se eu mudo a velocidade, tem que mudar alguma coisa, né, gente? Então, lógico que a única que vai estar correta aí vai ser, bora lá? Então, a única correta é a questão 2. É exatamente por variar o fluxo magnético. Mas para isso, né, tem que girar essa espira aí. Você vai girando e aí vai modificando o campo, o fluxo magnético nela. Se ela ficar parada, não vai acontecer nada. Questão 3, FUVEST, São Paulo. Aproxima-se um ímã, né? Está aqui a situação, indicando aí, vocês olhando para a tela da esquerda para a direita, de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, você vai movimentar indo na direção desse anel que está isolado, né? Que é o suporte isolando. Não causa efeito no anel? Nenhum. Será que não vai acontecer nada? Produz corrente alternada no anel? Olha o que ele fala, ó. Olha só, o movimento do ímã em direção ao anel, só está indo para passar. É isso que ele está perguntando, tá? Não está dizendo que ele está indo e voltando, não. Então, B, produz corrente alternada no anel? C, faz com que o polo sul do ímã varie do ímã vire polo norte e vice-versa. Olha o que está falando, faz com que o polo sul do ímã vai mudar pelo movimento e chegar perto disso. A espira vai fazer isso. D, produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. Força de atração, está falando. E 3, produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Então, olha só, pessoal, foi estudado aqui que toda vez que aproxima o ímã de uma espira, o que acontece? Esse fluxo magnético vai passar por dentro, lógico, vai aproximando, vai aumentando as linhas, né? Vai gerar uma corrente induzida, e essa corrente induzida vai gerar um campo magnético contrário ao fluxo. Então, o que acontece?
se a espira está aqui, vai aproximando o ímã, o campo magnético tem que vir ao contrário. Pensa, está indo, então tem que gerar ao contrário. Então vai acabar tendo uma resistência aí. Vamos dar uma olhada lá. Então olha aí o que acontece. Lógico, né? Produz corrente elétrica no anel, só, não é alternada, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Exatamente porque, olha só, vai gerar uma corrente no anel aqui, que vai gerar um campo magnético contrário a esse fluxo magnético que está passando devido ao ímã. Então é isso que ocorre. E para finalizar, Enem 2011, o manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Beleza? Então aí é o funcionamento de uma guitarra. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon, né, como se elas fossem plásticas ali. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque as cordas de nylon, aí você vai dizer, porque essas cordas de nylon isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante? Será que é isso? B, varia seu comprimento, no caso, mais intensamente do que ocorre na corda de aço? C, apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente? D, induz corrente elétrica na bobina mais intensa que o captador, que a capacidade desse captador, será que é tão forte, ela sendo de nylon? E oscila com uma frequência menor do que pode ser percebida pelo captador. Então aí você tem que analisar, se eu troco uma corda de aço por uma de nylon, o que acontece? Então, pessoal, geralmente todos os estudos que nós fizemos aqui, vocês prestaram atenção, ou é ímã, ou é o material ferromagnético, né? Ele tem que sofrer a influência do ímã. Por exemplo, você pega o ímã, ele atrai ferro, mas se você colocar no alumínio, por exemplo, não vai acontecer nada. Se você colocar no plástico, não vai acontecer nada. Então, o que deve ser aí? Vamos lá acompanhar a resposta? Então, a resposta correta apresenta uma magnetização desprezível, porque é nylon. Então, não vai conseguir, né, magnetizar elas sobre a ação de um ímã permanente. Então, esse equipamento não vai funcionar de uma maneira correta exatamente por isso. A magnetização é muito pequena. Então, pessoal, acompanharam aí, viram que essas são aulas mais para despertar, como eu falei para vocês, curiosidade. Eu já vi um guitarrista toca, como que o som sai dali, daquelas cordas? Um violão acústico eu entendo, né? Você bate ali, tem acústica dentro dele, né? Ele é oco por dentro, aí tem uma câmara ali dentro que vai captar o som, vai amplificar. Aí você coloca a corda de aço, já é outra situação. Um violão elétrico, né, que você consegue colocar ali, captar e sair na caixa. Então tem todo esse processo eletromagnético que faz com que transmita, né? Porque o som nada mais que ondas, pulsos elétricos que vai fazer vibrar aquela membrana ali da caixa de som, né? Então, beleza? Então nos encontramos aí. Até a próxima aula. Tchau!